Olá, meus colegas ginecologistas, sou eu aqui novamente, o Dr. João Paulo, e hoje eu queria mostrar para vocês um caso clínico de endometriose profunda, e com as alterações que teve nesse exame, eu vou poder discutir com vocês aqui, mostrar para vocês alguns conceitos importantes sobre a doença. Deixa eu aproveitar que ainda estamos no Março Amarelo, que é o mês de conscientização da endometriose, e com esse caso a gente vai aprender vários conceitos interessantes sobre a doença. E a nossa paciente do caso, ela tinha 34 anos, ela não tinha queixa nenhuma, ela era assintomática, que é uma coisa que no final do caso vocês vão perceber o quanto é impressionante ela não ter sintoma nenhum. Na verdade, ela veio fazer o mapeamento porque apareceu no ultrassom de rotina essa imagem aqui. Esse aqui é o ovário esquerdo, a gente vê no ovário esquerdo uma imagem cística, um conteúdo hemático, esse padrão homogêneo, como se fosse em vidro fosco. Esse é o aspecto mais típico da endometriose ovariana, do endometrioma. Ele acontece em até 80% das situações, mas existe, a gente tem que estar ciente de que pode ser diferente, pode parecer às vezes um cisto hemorrágico mais hemorrágico de ovulação, pode lembrar um corpo lúteo às vezes, pode ter uma característica às vezes bem heterogênea e pensar até numa coisa oncológica, numa coisa neoplásica, né? E a gente tem que lembrar que a endometriose profunda vai estar associada nessas pacientes em até 25% das vezes. E continuando no exame, a gente segue para a avaliação do compartimento posterior. O compartimento posterior vai ser toda essa região que fica entre a parede posterior do útero e a parede anterior do reto, né? Então toda essa aqui região a gente vai chamar de compartimento posterior. A gente vai ver aqui, ela também tinha mioma, essa paciente, né? Tinha um nódulo miomatoso grande aqui, volumoso, tinha até um componente submucoso, mas o que chamava a atenção era outra coisa aqui. Esse aqui é o peritônio, nós estamos aqui atrás do colo, a gente segue o peritônio ele tem um aspecto bem ecogênico, bem branquinho, normalmente, quando ele é normal, e quando a gente chegar aqui nessa região aqui, que a gente vai chamar de torus uterina, essa região aqui, que fica entre o corpo e o colo, na região posterior, a gente chama de torus, né, que é o local onde se inserem os ligamentos uterossacros. Aqui a gente já percebia que tinha um tecido diferente. O peritônio normal, ele era interrompido por esse tecido. E esse tecido se estendia até a região posterior do útero, quase no fundo, formando o que a gente chama de lesão em manto, né? Tudo isso aqui era tecido endometriótico. E para deixar bem claro como o peritônio é uma coisa importante na avaliação de endometriose, afinal, geralmente a doença começa pelo peritônio, eu vou mostrar um caso normal. Esse aqui é o caso que a gente está discutindo, onde a gente já falou sobre essa lesão em manto aqui, retrocervical, retrouterina. Isso aqui é um útero normal, com o peritônio normal, né? Que eu falei que o peritônio é essa coisa branquinha que se estende aqui, né? Através do compartimento posterior e vai também para o compartimento anterior. Tudo isso aqui é peritônio. E o peritônio normal ele é bem branquinho, bem ecogênico, sem interrupções, né? Ele segue sem interrupções. E aqui nessa imagem da paciente a gente percebia que tinha esse grande tecido aqui, esse extenso tecido interrompendo esse peritônio. E aqui a gente está diante de uma imagem transversa do colo uterino, né? O colo uterino está aqui, né? E a gente está avaliando a região retrocervical. Então a gente percebia que tinha esse tecido aqui, aquele mesmo tecido que eu mostrei no corte longitudinal, isso aqui é a visão transversa, onde a gente pode ver os diâmetros laterais, a extensão lateral da doença. E a extensão lateral era, logicamente, pelos ligamentos uterossacros. Os ligamentos uterossacros são essas extensões do peritônio laterais, são dobras peritoniais, né, se estende de forma lateral. E ele se infiltrava para os ligamentos uterossacros. E nessa imagem também a gente vê duas outras coisas interessantes. O ovário, que tinha aquele cisto que a gente comentou no começo, ele estava aqui aderido ao ligamento uterossacro esquerdo, a lesão retrocervical, e o reto também tinha uma aderência e tinha uma lesão nodular na sua parede anterior. Então, aqui a gente percebe as três principais locais de acometimento que essa paciente tinha e que são os locais de acometimento mais comuns da endometriose profunda. A alteração ovariana, ela tinha lesão retrocervical e ela tinha lesão intestinal. São os três locais mais frequentes de endometriose na pelve. Ela não tinha lesão de compartimento anterior, que é a bexiga, mostrando o quarto lugar mais comum de todos os locais de acometimento. Ela não tinha lesão de compartimento anterior. A doença era mais focada no compartimento posterior. E para a gente fixar o que está alterado, a gente também precisa conhecer o normal, né? Isso aqui é a imagem de um colo normal com o espaço retrocervical normal. Como eu lembrei e falei antigamente, o peritônio ele geralmente é branquinho, ele é fininho, ele não se interrompe, né? Então aqui a região do tórus normal, não tem nenhum tecido alterado aqui. O peritônio segue normalmente com as suas extensões laterais, que são os ligamentos uterossacros, direito e esquerdo. Então, para a gente ver a diferença dessa imagem aqui para essa imagem aqui, o normal.
E aqui uma imagem mais focada no ligamento pterossaco direito. O ligamento pterossaco direito ele está espessado e tem essa lesão nodular aqui na sua região mais insercional, perto da região do tórax, aqui perto do colo, onde ele se insere, tem um nódulo. E esse nódulo se adere, se gruda, fica aderido ao nódulo do reto, ao nódulo que a gente vai descrever daqui mais para frente, onde está o reto, o intestino. Essa lesão está em continuidade com essa outra lesão aqui. Novamente mostrando para vocês um uterossaco normal, ele branquinho, fininho, e vai se estendendo lateralmente e se abrindo como se fosse um eque. Esse é o aspecto normal do ligamento uterossaco. Bem diferente dessa aqui, com a lesão, um nodular e com um aspecto muito mais espessado e borrado, como se fosse borrado, porque ele está inflamado, né? E aí a gente perde as definições anatômicas naturais, normais. E essa é a lesão intestinal. A lesão intestinal, a gente precisa medir o diâmetro longitudinal dela, o diâmetro maior, né? Ela é uma lesão extensa, tinha quase mais de 4 centímetros de extensão, na verdade, e comprometia cerca de 25% a 30% da circunferência da alça. Né? É uma lesão que acometia a camada muscular, mas parecia ter palpado a submucosa, não infiltrava até a submucosa. E um conceito importante é a gente saber que a lesão intestinal profunda ela só vai ser considerada profunda se ela acometer a camada muscular. Se ela só for até a serosa, é uma lesão superficial. Então, para ser uma lesão intestinal profunda, ela precisa infiltrar até a camada muscular própria. Novamente mostrando o que é o intestino normal no ultrassom. Né? Essa imagem daqui é de um intestino normal, a gente vê as camadas intestinais, o ultrassom ele é especialmente importante para avaliar as camadas do intestino. Nem a ressonância, por mais que tenha um bom preparo, numa boa máquina, a gente não vai conseguir toda essa diferenciação das camadas intestinais como no ultrassom. Se tiver um bom preparo, a gente consegue ver todas as camadas, a camada muscular, a camada submucosa e a camada mucosa, isso é até a camada muscular da mucosa a gente consegue ver. Né? E aqui a gente viu o espessamento, né? Então a muscular, a camada muscular própria, que é aquela mais que fica abaixo da serosa, ela é uma camada hipoecogênica, pretinha, mas bem fininha. Geralmente costuma ser de 2 a 3 milímetros no máximo. E a paciente, essa lesão intestinal, né, se aderia firmemente à lesão retrocervical. Ela estava bloqueando todo o compartimento posterior. E a gente tem que lembrar que até 50% das pacientes que têm lesão em compartimento posterior, têm lesão retrocervical, também vai ter lesão intestinal. E dessas lesões intestinais, 64% vai ser no reto médio, no reto baixo, 21% vai ser na transição reto-sigmoide, e até 15% vai ser na fossa ilíaca direita, quer dizer, no seco, no apêndice, no ilho distal. Essas lesões são mais difíceis de a gente diagnosticar as lesões do lado direito, seja por ressonância, seja por ultrassom, elas são sempre mais difíceis de diagnosticar, mas elas existem e a maioria das vezes são achadas durante a cirurgia. O que a gente precisa dizer dessas lesões intestinais, quando a gente encontra elas, é quais são as camadas acometidas, porque todas essas informações vão decidir sobre condutas cirúrgicas, as medidas dela, né, os tamanhos, a distância para a borda anal e o quanto de circunferência da alça que ela acomete. Então esse era o caso que eu queria mostrar para vocês. É um caso de uma paciente que não sentia sintoma nenhum, ela não tinha dismenorreia, ela não tinha dor na relação sexual, e eu fui muito enfático em perguntar para ela, porque às vezes as pacientes acham que não sentem, né? Ou elas normalizam aquela dor, de ser uma coisa tão crônica, mas ela era bem enfática em dizer que ela não sentia nada, e que ela veio porque achou esse cisto no ultrassom de rotina. Ela não tinha nenhum sintoma, e ela tinha, como eu mostrei para vocês, várias lesões. Provavelmente um caso que vai precisar de cirurgia, tinha uma lesão intestinal extensa e que bloqueava ali o fundo do saco posterior. É um tipo de lesão que geralmente dá infertilidade. Ela não estava tentando engravidar, mas bem provavelmente teria alguma dificuldade se tentasse. Um abraço para todos vocês, até um próximo vídeo, a gente vai discutir casos interessantes. Muito obrigado.